Boa tarde, Sr. Setor,
Ora, muito boa tarde mais uma vez. Já agora, vocês são capazes de estar-me a verem duplicados. Portanto, há duas sessões minhas. Eventualmente, pode ser conveniente mostrar-vos um gráfico, estar a desenhar o gráfico todo de raiz, aproveitando algo que já está feito. Na aula de hoje, quero acabar uma coisinha da ficha 4. A ficha 4, na altura que olhámos para ela, ainda não tinha na aula teórica falado de integrais paramétricos. E depois queremos falar de fórmula de Taylor e extremos. Sobre a ficha 4, integrais paramétricos, podemos, por exemplo, olhar para o exercício 12 da ficha 4. Portanto, se olhar para o exercício 4.12. Okay? Exercício 4.12, os dados que temos são que h é uma função real, variável real. H é de classe C infinito. Que é uma hipótese um bocadinho exagerada para aquilo que se vai fazer. E H tem valores positivos, é sempre maior que zero. Consideramos uma outra função, G, dada por integral entre 0 e 1 de seno tx quadrado, h de t, integrado em ordem de t. Okay? Esta função g está perfeitamente definida, porque para cada x que vocês fixarem, seno tx quadrado h de t é uma função sem infinito, não é? De maneira que não há dúvida que isto é integrável. No entanto, se vocês quiserem calcular o integral, tem um problema, não sabem qual é o h, não é? Portanto, não há possibilidade de calcularmos o integral. No entanto, vamos calcular g' de 0 e g duas linhas de 0. Ok? Como? Porque é que conseguimos fazer isso? Bom, isto é algo da forma, portanto o g de x é da forma integral entre 0 e 1 de uma função de t de x. Ok? Função essa, que eu chamei aqui temporariamente f, que é f de tx igual a seno tx quadrado
Mas h de t. Aquele f particular é uma função de classe C2, é isso é que a gente precisa, em R2. Ok? De maneira que eu posso dizer, sei um resultado, o teorema, a regra de Leibniz, pela regra de Leibniz, se eu tenho um integral paramétrico em que a função integranda é de classe C1 no aberto e estou a considerar valores do parâmetro e um intervalo de integração que definem um intervalo limitado e fechado dentro desse aberto, eu posso garantir que a função é de classe C1 e posso obter derivadas. Aqui é só a derivada, porque o parâmetro é só um, é o x que é real, por derivação debaixo do sinal de integral. Portanto, pela regra de Leibniz, consigo dizer que g' de x é igual ao integral entre 0 e 1 da derivada parcial em ordem a x que eu levo. Ok? Porque tenho hipóteses que chegam para garantir que posso usar a regra de Leibniz. Aquele df dx, se olhar para a função que tenho, vai ser, portanto, o h de t é uma função de t, do ponto de vista do x, é uma constante. Derivar o seno vai dar um cosseno, e agora tenho, pelo teorema de derivação da função composta, tenho que derivar tx² em ordem x, dá 2tx. Ora, para x igual a 0, como tenho cá um fator x fora, vocês obtêm que g' de 0. Okay? Só que este integral que obtivemos, mais uma vez eu posso usar a regra de Leibniz. Portanto, eu quero a segunda derivada em 0. Como é que eu faço isso? Bom, deixa-me guardar isto. Eu vou só repetir porque é que isso está a 0. E vamos passar para outro lado. Portanto, voltar aqui a escrever o g' de x. Se eu agora derivar de novo, o que é que acontece na segunda derivada? Bom, agora tenho um produto. O h de t, a função de t, trata como constante, mas tenho o cosseno de tx² e o x ali, não é? De maneira que vou obter, derivando ao x que está cá fora, vou obter isto. E ainda tenho que somar aquilo que eu obtenho derivando o cosseno. Derivando o cosseno, vou obter menos o seno. E tenho que derivar tx² em ordem a x de novo. É um outro 2tx. Portanto, já cá tinha um 2tx, passo a ter 4t² x². Tenho que integrar em ordem de t. O que é que isto dá para x igual a 0?
G duas linhas de 0 vai ser o cosseno fica 1, fica um H de T, a segunda parcela, com o seno de tx quadrado, quando x igual a 0 vai dar 0. Okay? Reparem que este H de T vezes 2T, que aparece aqui, como H é maior que 0, o H de T vezes 2T, como T está no intervalo 0, 1, eu tenho que isto é maior ou igual a 0. Okay? E só é 0 em T igual a 0. Okay? De maneira que aquele integral como é de uma função maior ou igual a 0, mas que é positiva em todos os pontos, menos 1, tem que ser necessariamente positivo. Okay? Portanto, este G duas linhas de 0 é maior que 0. Okay? Portanto, conseguimos fazer contas destas. Funções definidas por integrais paramétricos, conseguimos, por vezes, calcular derivadas num ponto e tirar propriedades da função. Por exemplo, aqui, agora fazendo a ponte para perguntas sobre extremos, como G' de 0 é 0, 0 é um ponto de estacionariedade. Como G duas linhas de 0 é positivo, quer dizer que aqui o termo de segunda ordem da forma de Taylor é definido positivo. Isto é uma forma de grau 1, simplesmente, não é? Portanto, isto é de cálculo 1. Portanto, logo 0 é um ponto mínimo local. O senhor pode repetir a segunda É uma derivada? versão unidimensional dos resultados que andámos a ver no fim da semana passada. Okay? Que, aliás, mencionei em cálculo 1, se estiverem lembrados. Professor? Chegámos a fazer isso. Portanto, conseguimos fazer contas com integrais paramétricos, mesmo que não saibamos calcular o integral para todos os valores do parâmetro. Okay? Acho que o professor está com o som desligado. Vocês têm um outro exercício sobre integrais paramétricos. Eu reparei agora, vou escrever Nesta no ficha WhatsApp. dá um bocadinho mais de trabalho. Já há dois parâmetros. Para fazer as contas vão precisar do teorema de derivação da função composta, além da regra de Leibniz. Okay? E vão precisar de justificar as hipóteses de aplicabilidade com algum cuidado. Okay? Se alguém tiver dúvidas nele. Bom, aquilo que se faz não é muito diferente do que se faz em outros exercícios que estão mencionados nas fichas. Okay? Eu só vi uma mensagem do Duarte que dizia professor, vírgula. Ok, o resto não vi. Estou com o som desligado, pelos vistos. Bom, agora já me ouvem? Ok, pronto. Barraca completa. Eu vou só rever este exercício muito rapidamente, vou escrevendo. Professor, nós estávamos a ouvir o professor é que não nos conseguiu ouvir a nós. Ok. Peraí. Tenho um problema sempre que ligo o meu portátil ao mesmo tempo, há aqui um feedback estranho. Mas, se o senhor desligar o microfone do portátil, na Pois, sua simulação... Passo. Ele voltou a ligar-se, não sei porquê. Bom, voltamos a este exercício. Portanto, andando para trás, felizmente guardei tudo.
Portanto, este exercício é o 12 da ficha 4. Tem a ver com uma função g de x que é definida por um integral paramétrico. De seno t(x²) vezes uma função que não se sabe que propriedades é que tem, a não ser que é sem infinito e positiva. Pede-se para calcular a primeira derivada na origem e a segunda derivada na origem. Ou melhor, pede-se para provar que a primeira derivada na origem é 0 e a segunda derivada na origem é maior que 0. É isto também. A definição de G é da forma integral entre 0 e 1 de f de tx. Portanto, qualquer que sejam A e B, aquele f que temos aqui é de classe C1 no intervalo num aberto A, com A contendo o intervalo 0,1, que é onde estamos a integrar, para um intervalo CD, onde está o X. Quaisquer que sejam o C e o D que vocês escolham. Porque H não tem problemas em lado nenhum, de maneira que é infinito em R, portanto, aquele C e D podem ser quaisquer. De maneira que, aliás, para escrever isto, é C1 de R2, não é? O setor só chegou a essa conclusão porque o domínio é aberto? Ou deve ser de classe Não. 1? Portanto, eu só estou a tentar relembrar o enunciado da regra de Leibniz. Na regra de Leibniz dizia-se: se a função integranda da variável da integração e do parâmetro fosse C1 num aberto grande, e posso tomar R2 simplesmente, ok? Porque o seno está definido por toda a parte, o H também, e são sem infinito. E esse aberto contiver o produto cartesiano dos intervalos limitados e fechados, um para a integração, outro para o parâmetro, então posso calcular derivadas da função definida pelo integral, derivadas parciais da função definida pelo integral paramétrico, derivando debaixo do sinal de integral. Okay? E não é preciso justificar o facto de ser de classe 1 com aquilo de todas as derivadas parciais serem contínuas? Não é preciso. Bom, eu faço as contas para... Não é preciso... É preciso afirmar, não é? Okay? Porque aquilo é... As derivadas parciais vão ser cosseno de tx² vezes h de t vezes 2tx, portanto você tem a composta de um cosseno com um polinómio vezes uma função que é sem infinito vezes um polinómio, de maneira que não há dúvida que é uma função contínua. Continua, E ok. aquela função que nós obtemos derivando duas vezes também é do mesmo género, embora um bocadinho mais complicada, tem duas parcelas, etc. Okay? Portanto, eu tenho licença para derivar uma vez e até duas. Derivando uma vez, obtive este integral entre 0 e 1 de cosseno de tx² ht vezes 2tx, que avaliando para x igual a 0 dá 0, no fator 0 aqui no x. Okay? Professor, porquê que... Derivando mais uma vez, Professor, quem diga, porquê que aí avaliamos para x igual a 0? porque era isso que era pedido, era perguntado qual era o g' de 0. Ah, ok, Faz eu parte estava a achar estranho, não estava a perceber. Ok, do enunciado, obrigado. pede g' de 0 e mostrar que g duas linhas de 0 é maior que 0. Okay? Ok, obrigado. Portanto, destas condições que eu tenho aqui em cima, isto é o que é pedido pelo enunciado. Okay? A segunda derivada, aparecem estas duas parcelas, considerando x igual a 0, ficamos com o integral entre 0 e 1 de h de t, que é positivo, vezes 2t. O 2t, como estamos no intervalo de 0 a 1, é positivo para t maior que 0 e é 0 para t igual a 0. Mas, de qualquer maneira, como vocês têm um intervalo, tem mais que um ponto. Não é? Portanto, não é um daqueles intervalos reduzidos a um ponto ou vazio, em que tem uma função que é positiva
exceto num ponto. Vocês sabem que o integral de certeza que é maior que zero. Okay? Portanto, eu posso afirmar de facto que aquele G de duas linhas de zero é maior que zero. Doutor, eu não entendi a passagem a segunda derivação. Eu não entendi. Eu entendi o facto de tirarmos o x porque ficámos só Estou a com o derivar um resto. produto, não é? E o porque nos derivou. Ah, ok, derivou o produto. Então não devia ficar. Exatamente. Eu tenho um Ah, X ok. cá fora, Ok, tenho um X dentro do argumento do cosseno. Por isso é que dá isto. Está bem? ok, ok, ok. Ah, o HT continua a fazer papel de constante, não é? Uhum. Relativamente ao X. Ok? Portanto, foi essa conta que eu tive a fazer. O que eu vos disse, ou melhor, há bocado não disse, mas escrevi, vocês não ouviram, foi que, considerando que eu tenho derivada zero na origem e segunda derivada positiva, posso, de acordo com os critérios de fórmula de Taylor que tínhamos já visto em cálculo 1 para funções reais de variável real, que este é, e que vimos no final da semana passada, eu posso concluir que o zero é para esta função um ponto de mínimo local, okay? Que é uma coisa que conseguimos obter sem saber exatamente uma expressão para o G que não envolve integrais. Okay? Portanto, podia tirar essa conclusão. Aliás, julgo que este exercício, originalmente, a ideia era mostrar que zero era um ponto de mínimo local. Mas, para estar naquela ficha, foi cortada a parte relativamente importante. Bom, quanto a extremos, portanto, deixemos este, porque o teorema, a regra de Leibniz não é particularmente difícil de aplicar. Há bocado eu estava a dizer-vos que o outro exercício sobre integrais paramétricos é um bocadinho mais complicado, está nesta ficha, porque para já há dois parâmetros, portanto, ou melhor, o parâmetro aparece tanto no limite de integração como na função integrando. Para lidar com isso é preciso não só a regra do Leibniz, como o teorema de derivação da função composta. Okay? Mas vocês encontram exemplos desses facilmente. O que é preciso fazer para uma situação dessas? Se alguém tiver problemas, foque. Portanto, vamos agora lidar com extremos, que é hoje aquilo que queremos fazer. Portanto, se eu passar então à ficha 5, comecemos pelo primeiro exercício. Exercício 5.1, temos uma função definida em R2, eu vou chamar-lhe f, para chamar alguma coisa. F de xy é igual a 1 mais x quadrado mais y menos 1 ao quadrado mais x ao cubo mais y menos 1 à quarta. Que à primeira vista parece uma coisa complicadíssima. Queremos mostrar que possui um extremo local em 0,1. E classificá-lo quanto a ser máximo local ou de mínimo local. Bom, para isso vamos basear-nos na fórmula de Taylor. Polinómios de Taylor desta função serão polinómios relativamente ao ponto 0,1, okay? Portanto, serão em potências de x e potências de y menos 1. Ora, a função já está escrita dessa maneira. Okay? Portanto, nada de ideias de desembaraçar parentes, nem nada. Isto já está no formato que a gente precisa para estudar a fórmula de Taylor. Okay? Portanto, eu olho para aquela expressão, tem um termo de grau 0, o 1, depois tem dois termos de grau 2, o x quadrado mais y menos 1 ao quadrado, depois um de grau 3, x ao cubo,
e depois o y menos 1 à quarta, grau 4. Ora, eu olho para aqui e alguém disse que isto é o exercício 4. Não. Para mim é o exercício 1. Pode, em alguma edição antiga ou vendida em folhas pela Associação de Estudantes, ser o exercício 4, mas na versão corrente não é. Olho para aqui e pergunto-me a mim mesmo, o que é que será o polinómio de Taylor de segunda ordem desta função relativamente ao ponto 0,1? Ora, eu tenho uma suspeita imediata, não é? Portanto, este 1 mais x quadrado mais y menos 1 ao quadrado é de segundo grau, ok? As outras parcelas são de graus superiores, de x e de y menos 1, de maneira que suspeito Percebo porque é que o suspeito precisa de ser de segundo grau. que eu quero usar o termo de segunda ordem da fórmula de Taylor para classificar extremo. Foi isso na teoria que nós andámos a fazer. Ok. Esta semana, na segunda-feira, andámos a falar de métodos de ordem superior. Okay? Mas nós queremos tentar os métodos de segunda ordem primeiro. Okay? Portanto, vamos tentar ver o polinómio de Taylor de segunda ordem da função. E se conseguimos tirar conclusões a partir daí. Portanto, suspeitamos que 1 mais x quadrado mais y menos 1 ao quadrado é o polinómio de Taylor de segunda ordem relativo a f e ao ponto 0,1. Agora vamos tentar justificar que é mesmo. No teorema de Taylor diz, bom, existe um único polinómio de grau menor ou igual a 2, tal que a função menos o polinómio a dividir por a norma ao quadrado da diferença entre x, y e o ponto que estamos a falar, que é o x quadrado mais y menos 1 ao quadrado, tem a limite zero. Okay? Portanto, pelo teorema de Taylor, existe polinómio de grau menor ou igual a 2 único, chamemos de P, tal que f de xy menos P de x, tenho assim, y menos 1, para já ter, acentuar que é potências de x e de y menos 1, a dividir por x quadrado mais y menos 1 ao quadrado, tenda para zero, quando x, y, tende para 0,1. Ok? Ora, nós temos ali o palpite. Vamos verificar se o palpite verifica isto. Ok? Que é f de xy menos o nosso palpite, que é 1 menos x quadrado menos y menos 1 ao quadrado. Ora bem, os termos com 1, x quadrado e o y menos 1 ao quadrado cancelam, não é? Portanto, isto dá os outros termos, que são x ao cubo mais y menos 1 à quarta.
Portanto, para eu verificar que de facto é o polinómio certo, o que eu tenho que fazer é calcular o limite quando xy tende para 0,1 de x ao cubo mais y menos 1 à quarta a dividir por x2 mais y menos 1 ao quadrado. Ora bem, este limite vai ser 0. Que? Bom, módulo de x ao cubo é menor ou igual a x quadrado mais y menos 1 ao quadrado, metade a 3 meios. Ok? Portanto, módulo de x é a raiz de x quadrado. Certo? Portanto, aquele módulo de x ao cubo é módulo de x ao cubo. Portanto, cada fator módulo de x é raiz de x quadrado. A raiz de x quadrado é majorável por raiz de x quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Tenho 3 fatores de maneira que tenho aquela majoração. O y menos 1 à quarta também é fácil perceber que será menor ou igual a x quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Ok? Portanto, usando estas duas majorações, descobrem que de facto este limite é zero. Portanto, a nossa suspeita é verdade. Bom, e para funções que sejam polinómios, isto vai sempre acontecer. Ok? Portanto, se vocês arrumarem os termos por grau e reparem, aqui foi preciso potências de x e de y menos 1. Okay? Portanto, é preciso ter isso em consideração. Portanto, se for em torno de um ponto A a B, será potências de x menos A e de y menos B. Okay? Portanto, de facto, Vitória, de facto, 1 mais x2 mais y menos 1 ao quadrado é o polinómio de Taylor de segunda ordem. Senhor, pode repetir só uma majoração do x ao cubo, se faz favor, do módulo de x ao cubo? Faço devagarinho. Okay, mas eu estou a fazer a mesma coisa que fiz não sei quantas vezes em mim. Né? Portanto, isto é a mesma coisa que módulo de x ao cubo. Certo? É a mesma coisa que raiz de x quadrado ao cubo. Isto é menor ou igual a raiz de x quadrado mais y menos 1 quadrado ao cubo. Certo? Sim, já entendi. Era aquele passo ali de tirar o lado dentro do módulo que estava a meter um bocado de confusão. Certo. Obrigado. Mas para o x ao cubo. Portanto, é o polinómio de Taylor de segunda ordem de f relativamente a 0,1. Agora, só temos que ver se os termos de segunda ordem formam uma forma quadrática definida positiva, definida negativa, indefinida, ou o que for. Ora, mas neste caso particular, a função que a xy associa x quadrado mais y menos 1 ao quadrado, isto é uma forma quadrática definida positiva. Reparem que isto é sempre maior ou igual a zero e só é zero. Desculpem lá, fiz aqui uma coisa errada. Não é? Portanto, eu ter posto aqui x e y menos 1 os y. Não é? Portanto, esta função é maior ou igual a zero e só é zero se x for igual a y menos 1 for igual a zero. Okay? Portanto, eu estou na presença de uma forma quadrática definida positiva. Portanto, aquele ponto, o 0, 1, é um ponto de mínimo local, de certeza. Será absoluto? Não, não parece, não é? Portanto, se vocês olharem
para os termos de grau superior, não é? Reparem, se puserem x igual a 0, veem que quando y tende para infinito, a função vai para mais infinito. Portanto, sobre o eixo dos y. Se fizerem y igual a 1, portanto, numa reta, a reta y igual a 1, vocês descobrem que a função, quando x vai para menos infinito, vai para menos infinito. Portanto, 0, 1 é um ponto mínimo local, e também posso dizer que não é um ponto mínimo absoluto. Okay? Portanto, conclusão disto. Zero, 1 é um ponto de mínimo local. Que não é ponto mínimo absoluto. Parte do absoluto não era pedida, mas Doutor, está-me a ouvir? estou a ouvir, sim. Pode. Eu só não percebi uma coisa no slide anterior, se pudesse voltar. Ok. Portanto, guardar este, voltar para trás. Ai. Sim. Ok, então, basicamente o que nos disse que 1 era mínimo local foi o facto daquela expressão ali dar maior ou igual a 0, não é? Maior ou igual a 0 e só ser 0 quando x é igual a 0 e y é igual a 1. Ok. Que Certo. é isso a definição. Portanto, se você fizer x igual a h, y menos 1 igual a k, essa função de h e k é uma forma quadrática que é definida positiva. Portanto, o que eu preciso fazer é ver se o termo de segunda ordem é uma forma quadrática definida positiva, definida negativa ou indefinida, que essas sei classificar. Se for semi-definida positiva ou negativa, os métodos de segunda ordem não chegam. Ok? Foi coisas que já vimos esta semana. Portanto, essa parte não vem para o primeiro teste. Okay? Mas não é o caso aqui. Portanto, aqui conseguimos com métodos de segunda ordem chegar a uma conclusão. Está bem? Doutor, nós não conseguimos resolver este exercício pelas derivadas parciais. Sim, mas é bater no ceguinho quando não é preciso. Desculpem lá a frase com mau gosto. Que você quer arranjar um polinómio e já tem um polinómio. Portanto, andar a calcular as derivadas parciais serve muito pouco. Portanto, você vai reobter aquilo para o qual já está a olhar. É uma perda de tempo colossal. Okay? O que você descobre para esta função é que a segunda derivada, duas vezes em ordem a x, na origem, é 2. Okay? Duas vezes em ordem a y, é 2 também. A derivada cruzada é 0. Okay? De maneira que recuperam uma forma quadrática que é 2h² mais 2k². Enfim, na fórmula de Taylor tem que dividir por um meio. Okay? Quando finalmente divide por um meio, você recuperou este polinómio que estávamos aqui a escrever. Okay? Ou seja, quando temos polinómios, nós não precisamos andar a calcular derivadas. Podemos, mas é perder tempo. Ok, senhor, obrigado. Portanto, mas agora quando as funções não forem polinómios, temos que calcular derivadas. Ou então, se formos engenhosos, talvez usar séries, conforme os casos, para fazermos o mesmo tipo de raciocínio que fizemos aqui. Bom,
Mas estava eu a dizer que não é ponto mínimo absoluto, pois vocês considerarem o limite quando x tende para menos infinito de f de x 0. Está o limite quando x tende para menos infinito de x quadrado mais x ao cubo. Toda a gente sabe que é menos infinito. E por outro lado, o limite quando y tende para mais infinito, nem preciso do y, não é? Portanto, pode ser o x também. Há várias maneiras de justificar isto. Quando x tende para mais infinito de f de x 0, é mais infinito, de maneira que não é, não há extremos. Para dizer que não é mínimo absoluto, basta o primeiro, não é? Mas com o segundo limite, chega à conclusão que também não há máximo absoluto. Okay. Então, algumas destas perguntas, desta ficha, é preciso fazer análise também, além de extremos locais, de extremos absolutos. O que geralmente consiste em olhar para a função e ver, será que consigo tornar isto ilimitado de alguma maneira? Portanto, em alguns casos simples consegue. Bom, vamos fazer outra coisa. E vamos calcular derivadas parciais. Okay? Eu vou fazer um exercício com e sem cálculo de derivadas parciais. Okay? Fazer o exercício 2. Digamos, pelo método mais mecânico, calcular derivadas parciais. E outro raciocinando de maneira que é parecida com o que raciocinei aqui neste primeiro exercício. Portanto, no exercício 2, portanto, é o 5.2, tem uma função h dividida em R2 por h de xy é igual a exponencial de x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado mais x menos 1, y menos 1 mais x menos 1 à quarta. Ok? Portanto, queremos saber o que é que se passa em 1. Isso aí não é o cubo. No último. Tem razão, é o cubo. Ali uma última parcela está lá para enfeitar um bocado, não é? Depois não vai. A solução acaba por ser a mesma com cubo ou com quarta potência. O que é que se passa em 1, quanto a ser pontos de teorema? Bom, vamos fazer isto calculando derivadas parciais. Primeira questão, digamos assim. dh dx. dh dx, temos a exponencial, portanto, parece-me 2 x menos 1 vezes aquela exponencial mais y menos 1 mais 3x menos 1 ao quadrado. Diga dy, parecido, 2y menos 1 da exponencial mais x menos 1 e depois mais nada. Okay? Portanto, dh dx em 0, 0 vai ser 0, em 0, 0 não, em 1, 1, desculpem.
e de h de y também. Portanto, nada de surpresas aqui. Trata-se de um ponto de estacionalidade. Se alguma destas derivadas parciais não fosse zero, o ponto não era ponto extremo, acabou-se. Mas são. Vamos às derivadas de segunda ordem. Derivando uma segunda vez em ordem a x, eu vou obter 4x menos 1 quadrado, vezes aquela exponencial, mais 2 vezes a exponencial, portanto derivei um produto. E agora, das outras parcelas, tenho que y menos 1 desaparece, o 3x menos 1 quadrado, derivado vai dar 6x menos 1. Portanto, a derivada de segunda ordem, 2 vezes em ordem a x, no ponto 1, vai ser 2. Responde ali à segunda parcela na expressão anterior. Se agora continuar para a derivada 2 vezes em ordem y, obtenho 4y menos 1 ao quadrado, exponencial, mais 2 vezes exponencial, e mais nada. Okay? De maneira que a segunda derivada 2 vezes em ordem y, no ponto 1, eu vou guardar este, passar para o outro. Vai ser 2 também. Derivada cruzada, vou dizer derivada cruzada e não derivadas cruzadas, porque a função nitidamente é C2, por toda a parte, vão ser ambas iguais, não é? Aliás, deixar isso bem explícito aqui, não é? Vão ser iguais e posso obtê-las derivando, sei lá, derivada em ordem a x, derivando em ordem a y. O que vai acontecer? Na primeira parcela arranjo o fator 2y menos 1, portanto vai ficar 4x menos 1, y menos 1 vezes a exponencial. Derivando em ordem y, a segunda parcela vai aparecer 1 e a terceira parcela desaparece. De maneira que vou ficar com 4x menos 1, y menos 1. Mais 1. Professor, só uma coisa. Por que é que aqui podemos assumir que as derivadas cruzadas são iguais? Porque esta função h é sem infinito em R2. Porque qualquer que seja, ou seja, você olha para a função, não tem dúvidas que todas as derivadas parciais delas, de qualquer ordem, vão ser somas de parcelas, onde você tem polinómios vezes exponenciais de polinómio. Não pode haver outra coisa. Ok? Ok, De obrigado. maneira que isso são de certeza funções contínuas, portanto você pode dizer, isto é uma função de passo infinito. Se isso acontece, em particular é de classe C2, basta ser de classe C2 para você dizer que as derivadas cruzadas são iguais. Não precisa de calculá-las 2 vezes, porque vai obter de certeza exatamente a mesma coisa. Ok? Mas essa propriedade intrínseca de qualquer função de classe infinito, não era só de C2, se fosse C1 ou C2 também dava. Não,
ouça, esta é de classe C infinito, mas bastava que fosse de classe C2. Ok, ok. Desde que seja de classe C já. É mais restrito, não é? Ok. Isto foi assim errado. Portanto, este aqui. Portanto, derivando esta, dá 1, sim, senhor. Vou certificar que estava. Dá com isto certo. De maneira que a matriz hessiana desta função h, o ponto 1, 1, é formada assim. Vai ser esta matriz 2, 1, 1, 2. Ok? Eu agora preciso de saber se esta matriz define uma forma quadrática definida positiva, definida negativa ou indefinida. Métodos rápidos para decidir isso. Podemos pensar em termos de valores próprios. Okay? Portanto, se todos os valores próprios da matriz forem positivos, é definida positiva. Se todos forem negativos, é negativa. Se houver uns positivos e outros negativos, é indefinida. Se houver um zero e o outro positivo, é semi-definida positiva, etc. Okay? Como é que eu determino os valores próprios? Eu poderia considerar esta matriz menos lambda vezes identidade igualar a zero e terminar os lambdas que tinham os valores próprios. Mas há uma maneira mais rápida, que é o determinante da matriz, hessiana, neste caso. Professor, acho que não interessa É muito, mas o igual professor aí. Valores próprios. O professor aí pôs as derivadas em F. Acho que são em H. Pois em vez de H, sim. Mas é ainda um bocadinho diferente. Eram Hs. Não certo disso em usar F. A determinante da matriz hessiana, ou o determinante de uma matriz, é uma coisa álgebra linear, é igual ao produto dos valores próprios. O traço A, neste caso, é 4 menos 1, 3. É maior que 0. O traço da matriz é igual à soma dos valores próprios. E aqui é 2 mais 2 igual a 4. Ora bem, também é maior que 0. Portanto, os valores próprios desta matriz têm produto positivo e soma positivo. Se vocês pensaram um instante, tem que ser positivo. O produto é positivo, ou ambos eram positivos ou ambos eram negativos. Mas se fossem ambos negativos, a soma era negativa. Portanto, a única possibilidade Portanto, os valores próprios são maiores que 0. Aliás, é fácil determinar quais são, não é? Porque se o produto é 3 e a soma é 4, vocês descobrem logo que é 3 e 1, não é? Portanto,
a forma quadrática definida por esta matriz é definida positiva. Portanto, 1 é um ponto mínimo local. Ok? X menos 1, Y menos 1. Ora bem, isto foi feito da maneira mais pedestre de calcular as derivadas, matriz hessiana, etc. Vamos fazer isto mais depressa. Okay? Portanto, vamos fazer uma solução alternativa. Ô, professor, eu não sei se não percebi ou se passei aqui alguma coisa mal. Estava agora a olhar para aqui. Pode só voltar a página atrás. Tá? 2 segundos. Hum, Eu não sei se foi erro meu ou se. ou erro meu. Sim, Ah, ok, fui eu que troquei os sinais. está bem. Ok. Bom, vamos fazer isto de outra maneira, mais parecida com a maneira como fizemos o primeiro exercício. E esta maneira vai ser baseada em sabermos alguma coisa sobre séries de potências. Em particular, vocês sabem que a exponencial tem uma série de Maclaurin, que é esta. Ora bem, sabemos isto, a exponencial de x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, que está ali, por substituição do lambda por x menos 1 quadrado mais y menos 1 ao quadrado, será 1 mais x menos 1 quadrado mais y menos 1 quadrado mais x menos 1 quadrado mais y menos 1 quadrado ao quadrado sobre 2, mais, por aí fora, termos de ordem superior. Reparem que chegamos rapidamente. 1 é o termo de grau 0, x menos 1 quadrado mais y menos 1 quadrado é de grau 2. A seguir vem logo um termo de quarto grau e depois tudo o resto será para os maiores pares. Portanto, olhando para aqui, vocês suspeitam de uma coisa. Talvez, se eu for aquela parte que corresponde à exponencial, descobrir qual é o polinómio Taylor de segunda ordem, então é de suspeitar que a contribuição da exponencial para o polinómio Taylor de segunda ordem seja este 1 mais x menos 1 quadrado mais y menos 1 quadrado. Okay? Portanto, temos outras parcelas, certo? Das outras parcelas, uma é de grau 2, que é o x menos 1, y menos 1, e outra é de grau 3. Portanto, com esta análise baseada na fórmula de Taylor, feito que o polinómio de
Taylor, segunda ordem, relativo a 1, é aquelas três parcelas que vêm da exponencial mais o termo quadrático que estava cá fora, que é x menos 1 e y menos 1. Okay? O que é de segundo grau aqui? O que é de segundo grau aqui é tudo menos o 1, não é? É este polinómio de segundo grau em x menos 1 e y menos 1. Será que eu consigo provar que isto é de facto o polinómio Taylor de segunda ordem? Consigo, sim. Ou seja, usando o mesmo método que usámos no primeiro exercício, através de um limite é possível justificar que de facto este é o polinómio. Porque se vocês tirarem este polinómio à função, ficam com parte da exponencial que tem aqueles termos de grau maior ou igual a 4, okay? E com o x menos 1 ao cubo, só. Essas coisas todas a dividir por x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, vocês conseguem com facilidade, à custa do desenvolvimento em série, tem que tomar isso em consideração, mas podem usar que as séries de potências são funções contínuas. Eu fiz na aula teórica, fiz uma coisa desse género. Conseguem demonstrar que, de facto, este é o polinómio de Taylor de segunda ordem. E só resta classificar a forma quadrática que temos aqui. Okay? Ora, portanto, o que eu arranjei foi esta forma quadrática. Portanto, que é eu chamar h ao x menos 1 e k ao y menos 1. Portanto, que eu tenho uma função h quadrado mais k quadrado mais hk. Era mesmo do exemplo que tivemos na aula teórica. Porque isto pode-se escrever, por exemplo, assim. H mais 1 meio de k ao quadrado mais 3 quartos de k ao quadrado. O que mostra imediatamente que isto é uma forma quadrática definida positiva. Se isto é zero, isto é maior ou igual a zero, de certeza. Se é zero, o 3 quartos de k ao quadrado é zero. Portanto, o k é zero. Mas então, para ser zero, o h ao quadrado também tem que ser zero. Portanto, o h é zero também. Portanto, isto mostra, portanto, isto é maior ou igual a zero e só é zero de hk igual a zero. Portanto, esta é uma forma quadrática definida positiva. Acabou. Okay? Fazendo assim, nós poupamos tempo para calcular derivadas. Notem também que eu lidei com a forma quadrática completando o quadrado, muito simplesmente. Não estive a pensar em valores próprios nem nada que se parecesse. Também foi rápido, porque isto é uma função de duas variáveis. Portanto, se tivesse uma função de 4 variáveis, isto podia ser um berbicacho, não é? Já 3 poderia ser complicado se houvesse muitos termos. Bom, portanto, eu poupei em algumas coisas, no entanto, tive um ponto delicado. O ponto delicado é dizer, este polinómio, que eu suspeito de ser o polinómio Taylor de segunda ordem, de facto é o polinómio Taylor de segunda ordem. Para isso preciso usar o teorema de Taylor e lidar com limites, enfim, que é uma coisa mais ou menos fácil conforme a função que eu tiver. Preciso provavelmente de coisas sobre séries, potências para fazer isso. Okay? O setor ia substituir o suspeito aonde? Ia substituir mesmo a h de xy? Portanto, o suspeito que é portanto, o limite que tem que se provar que é zero é o limite quando x, y tende para 1, 1 de
somatório k de 2 até mais infinito, note que começa em 2, já tirei os outros termos, de x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, levantado a k, a dividir por k fatorial, mais x menos 1 ao cubo, a dividir por x menos 1 quadrado, mais y menos 1 quadrado. Ok? E de facto isto tem limite de zero. Porquê? Bom, x menos 1 ao cubo a dividir por é fácil. Ok? Porque aquele x menos 1 ao cubo, como costume, é majorável por x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, levantado tudo a 3 meio. Okay? Quando à parte da série, bom, reparem que podemos simplificar. Esta parte aqui vai ser igual a qualquer coisa que começa em x menos 1 quadrado mais y menos 1, depois de já, portanto, começam com k igual a 2, não é? Portanto, como tem potência 1 em baixo, fica com isto a dividir por 2, mais termos de ordem superior. Okay? Ora, isto é uma série de potências de x menos 1 e y menos 1. Séries de potências são contínuas. Quanto é que isto vale para x igual a 1 e y igual a 1? Vale 0. Não há termo de grau 0 sequer aqui. Okay? Portanto, é a continuidade das séries de potência que nos vem ajudar para fazer isto. Está bem? Portanto, há uma justificação. A justificação é mais delicada, mas as outras contas são mais rápidas. Portanto, pode fazer assim. Com isto tudo, são 3 e um quarto. Outras coisas interessantes sobre extremos. Já agora vamos ver um aqui que é, cá está ele, é o número 5. Portanto, vamos lá ver se eu consigo fazer isto para mostrar isso. Share screen. Yes. Portanto, ok. Portanto, aqui no exercício 5. Ok? Portanto, o exercício 5 é isto. Considere uma função de R2 em R definida por aquele 1 menos 2x quadrado menos y ao quadrado vezes xy. Mostra que não possui pontos de extremos absolutos. Possui só 4 pontos de extremo local, 2 deles pontos de máximo e 2 deles pontos de mínimo. Isto é um exemplo de um problema em que temos de determinar os pontos de estacionariedade. Okay? O que envolve resolver o sistema de estacionariedade pode ser uma coisa relativamente complicada, porque é um sistema não linear. No entanto, com algum engenho e arte, daqueles que aparecem em testes, coisas no género, consegue. Para mostrar que não há máximo nem mínimo absoluto, é relativamente fácil, considerando y igual a x e y igual a menos x. Fazendo uma coisa e a outra, consegue-se um limite menos um limite menos infinito e um limite mais infinito, de maneira que não há extremos absolutos. Portanto, saltemos isso. O sistema de estacionariedade é este. A função é polinomial, de maneira que vai ficar um sistema polinomial. E agora, tudo aquilo que nós sabemos para resolver sistemas é fatorizar, não é? Na primeira equação, vocês podem pôr um y em evidência. Na segunda, podem pôr um x em evidência. Portanto, vamos considerar várias possibilidades. Com y igual a 0, satisfazemos a primeira equação. Na segunda, ficamos só com a segunda parcela, pondo y igual a 0.
Portanto, ficamos com 1 menos 2x² vezes x igual a 0. Isso conduz a 3 soluções. Okay? 3 soluções que são o 0, 0 e aqueles 2 pontos. Okay? Brincando com a segunda equação, pondo o x em evidência na segunda equação, descobrimos que então na primeira equação tem que se passar uma certa coisa e arranjamos mais 2 pontos. Voltamos a arranjar o 0, 0, mas esse já é conhecido. Okay? Finalmente, se o x e o y forem diferentes de 0, ambos, os outros fatores que ficam lá têm que ser 0. Está este sistema que é linear em x² e y². De maneira que consegue-se resolver e consegue-se mais 4 pontos. Okay? Pois bem, no entanto, para analisar esta função, podem pensar, vou calcular todas as derivadas parciais em toda esta catrafada de pontos, arranjar matrizes hessianas, etc. Não, não vamos fazer. Okay? E é isso que eu queria chamar a atenção com este exercício. Porque, como a minha função é fatorizável num produto de vários fatores, é fácil determinar o sinal desses fatores. Ou seja, por um lado, um dos fatores igualado a 0 dá-vos a equação de uma elipse, o outro dá-lhes x igual a 0 e o outro dá y igual a 0. De maneira que o sinal da função muda nas linhas que estão neste desenho. E neste desenho vocês também têm a localização dos vários pontos que são pontos de estacionalidade. Os pontos verdes, obviamente, na vizinhança deles, de acordo aqui com este diagrama, nós descobrimos que temos pontos com valores positivos e negativos. Acho que os vermelhos são positivos e os azuis são negativos. Portanto, os pontos verdes são, obviamente, pontos de tela. Não preciso fazer análise nenhuma de segunda ordem. Os outros 4 pontos de estacionalidade que temos são aqueles que estão aqui marcados no desenho a branco e a preto. São pontos interiores a quartos da região limitada pela elipse. Esse quarto dessa região, cada um desses, se vocês pensarem nele como um conjunto limitado e fechado, podem aplicar aí o teorema de Weierstrass à função. Okay? Da função há de ter, nesse quarto de região limitada pela elipse, um ponto mínimo, pelo menos um ponto mínimo, pelo menos um ponto máximo. Ora bem, na fronteira, a função vale 0. Portanto, na elipse, nos eixos, vale 0. Portanto, o outro extremo tem que ser no interior. De maneira que vocês rapidamente chegam à conclusão, sem fazer contas de segunda ordem, que daqueles 4 pontos, 2 são pontos de máximo, as regiões onde a função toma valores positivos, e os 2 outros são pontos de mínimo. Okay? Portanto, isto é um exemplo de uma situação em que vocês têm uma função relativamente complicada, mas conseguem tirar conclusões sem usar métodos de segunda ordem de todo. Okay? E isso pode acontecer com facilidade. Okay? Portanto, não chegamos Portanto, aqui não precisamos de usar métodos de segunda ordem, felizmente, para analisar o que se passa com esta função. Okay? Portanto, aquele 1 menos 2x² menos y², quando é 0, dá-vos a equação daquela elipse que estava no desenho. Okay? E o x igual a 0 ou y igual a 0 dá os 2 eixos
Portanto, a função é zero no conjunto formado por essas 3 linhas, que ajuda-nos sobremaneira a decidir rapidamente o que é que se passa com pontos de extremo, possíveis pontos de extremo, com pontos de estacionalidade. Portanto, o cálculo diferencial aqui, neste exemplo, só foi usado para determinar os pontos de estacionalidade. Okay? Então, estejam alerta para coisas deste género, porque os métodos de segunda ordem, quando funcionam, são bons, mas mesmo quando funcionam, demoram algum tempo a ser postos em chegar a algum lado. É preciso fazer contas consideravelmente. Okay? Bom, então, mais coisas que eu quero chamar a atenção, eu não tenho muito tempo. Vocês têm outros problemas na ficha 5, são interessantes, e de outros tipos em relação àqueles que nós andamos a ver. Por exemplo, o exercício 7, vocês têm uma função definida à custa do integral, em que os limites de integração são polinómios. Vocês podem calcular derivadas parciais dessa função e usar, portanto, os métodos baseados em fórmula de Taylor para decidir o extremo. A solução que está publicada aí faz isso. No entanto, notem que existe um comentário e que esse comentário diz que numa ficha anterior existe uma solução que não usa métodos de segunda ordem, que usa simplesmente a continuidade da função para fazer a mesma coisa. Okay? Portanto, aqui nesta ficha vocês têm a solução usando fórmula de Taylor. Finalmente, a última coisa que eu queria mencionar é um exercício como o exercício 8. O exercício 8 pede, agora vamos só compartilhar durante um bocadinho, uma coisa que pode parecer horrível, que é calcule a derivada de ordem 35 de uma função um certo número de vezes em ordem a x, a 20 vezes em ordem a x e 15 vezes em ordem a y. E em que a função é uma exponencial x à quarta e y à sexta. Okay? Bom, se vocês forem derivar 35 vezes esta função, ainda descem, com certeza. Podem fazer num sistema de computacional algébrico, mas não é preciso nada disso. Se vocês usarem também o seguinte, podem usar o desenvolvimento em série da exponencial para adivinhar o polinómio de Taylor de uma ordem maior que 35 da função f, o tipo de ideias que discutimos há bocado, e depois olhar para onde estaria o termo de ordem 35. E verificam que ele não está lá. De maneira que conseguem quase instantaneamente mostrar que aquela derivada é zero. Aliás, como temos ali x à quarta, y à sexta, o que vocês descobrem é que os termos não nulos da fórmula de Taylor para esta função têm grau 0, 10, 20, 30, 40. O termo de ordem 35 é nulo. Okay? Portanto, eu posso dizer que todas as derivadas parciais de ordem 35 deste f são nulas.
E conseguimos fazer isso de uma vez à custa de conhecermos o desenvolvimento de McLaurin da exponencial. Okay? Portanto, a fórmula de Taylor não só nos serve para passar de derivadas parciais para polinómio de Taylor, mas muitas vezes, se nós começarmos com séries de potências ou polinómios, conseguimos chegar, de maneira que não parece óbvia, à primeira vista, aos valores das derivadas parciais, sem fazermos as contas das derivadas parciais. Ok? E por hoje é tudo. Estudem, apareçam no horário de dúvidas e se alguém tiver alguma questão, agora aproveite. O senhor tem duas Obrigado, boa questões. tarde. Sim, diga. Eu tenho duas questões. Uma questão era no exercício ainda 5, mas não é sobre a resolução. Era só, aquela matéria, como já tinha pontos de célula, que não sai no primeiro teste, pois não? Ou sei? O quê? Já tinha pontos de célula, não sei, no primeiro teste. Pois, exato. E Porque nós demos pontos de célula na segunda ou foi na sexta? Acho que foi só não, foi esta na semana. sexta. Portanto, ainda demos, não é? Portanto, Ok. o que eu fiz foi um exemplo em que você tinha um ponto mínimo. Não era um ponto de célula, mas o exemplo podia ter sido com um ponto de célula. Ok? Ok. Portanto, acudemos em termos de teorias, funcionava para pontos de mínimo, pontos de máximo, pontos de célula. Agora, o que eu disse que não sai é métodos baseados na fórmula de Taylor de ordem superior à segunda. Okay? Portanto, garanto, não precisam de considerar termos de ordem superior à segunda, usando a fórmula de Taylor para fazer nada no teste. Ok? Mas podem ter pontos de célula, pontos de mínimo, pontos de máximo. Ok. Enfim. Agora aqui no 8, eu percebi porque é que eu sou suspeita do polinómio de ordem de 40, mas não percebi porque é que o 35 não tem derivada. Porque, repare bem, o f de xy vai ser 1 mais x à quarta y à sexta mais x à oitava y aumentada a 12 sobre 2. Eu simplesmente estou a pegar na série de Maclaurin da exponencial e a substituir o argumento por x à quarta e y à sexta. Okay? Mais, agora ao cubo, não é? X levantado a 12, y levantado a 18, sobre 3 fatorial, mais x levantado a 16, y levantado a 24, sobre 4 fatorial. 4. Mais termos de ordem superior. Ora bem, como é que seria o termo de ordem 35 desta coisa? Seria um polinómio o k de 0 até 35 de x levantado a k, melhor, coeficiente, chamemos ao coeficiente síntese k, x levantado a k, y levantado a 35 menos k. Certo? Portanto, o polinómio de Taylor, portanto, o termo de ordem 35, o polinómio de Taylor de ordem maior ou igual a 35, terá que ter esta forma. E aqueles CK, o que é que são? São derivadas parciais ordem 35 do F, K vezes em ordem X e 35 vezes menos K, 35 menos K vezes em ordem Y, calculadas no ponto que me interessa, que é o 00, vezes 1 sobre 35 fatorial, vezes
um número de derivadas cruzadas com a mesma estrutura temos ali, são combinações, ok? São combinações 35K. Ok, mas é quociente 2 inteiros. Okay? Portanto, o termo de ordem 35 tem que ter esta estrutura. Ora bem, como você não tem lá nada, qual é a única possibilidade? A única possibilidade é que todas estas derivadas parciais de ordem 35 sejam zero. Convencido ou não? Porquê que nós não temos lá nada na ordem 35, setor? Repare, tem ordem 0, ordem 10, ordem 20, ordem 30, ordem 40. Não tem mais nada. Depois as outras estão todas maiores. Acho que entendi. Ok? Agora estou aqui a Portanto, eu ver. também posso dizer que as derivadas de ordem 31 são todas zero. 33 também. Agora, teria um bico de obra se eu quisesse uma derivada de ordem 40. Ok? Se fosse de ordem 40, eu tenho um bico de obra, nem muito. Porque tenho aqui x levantado a 16 e y levantado a 24. Portanto, o que eu tenho a certeza é que a única das derivadas parciais de ordem 40 que não são nulas são aquelas que você deriva 16 vezes em ordem ao x e 24 vezes em ordem ao y. Ok? Todas as outras são nulas, de certeza. Qual é o valor da derivada? Bom, para isso tenho que resolver este problema, perceber como é que são estes coeficientes que estão aqui, ou seja, será um coeficiente que é 1 sobre 40 fatorial vezes umas combinações de 40 16 a 16, ok? E depois, sabendo isso, eu sei dizer até qual é o valor da derivada 16 vezes em ordem x e 24 vezes em ordem y em 00. Ok? Portanto, comparando coeficientes. Eu sei a estrutura da fórmula de Taylor e com isso posso ir identificando as diversas derivadas por aí fora. Só é possível porque eu sei a série de Maclaurin da exponencial. E porque esta composição faz sentido, não é? Portanto, eu de facto consigo provar que substituindo o x à quarta e y à sexta nessa série, de facto obtenho o polinómio, os polinómios de Taylor, digo que estou a obter, ok? Portanto, não estou a fazer vigarice. Isso consegue justificar-se graças ao teorema de Taylor e àquele limite que lá aparece. Okay? Lá está que eu podia arranjar uns teoremas para depois de abstrair isso, mas não quero ir por aí. Está bem? Mas há uma coisa, tinha-me dito que há duas coisas. Não, uma era sobre aquela da célula que eu... Sim. Não. Senhor, em relação a isso, eu estive a ver nos apontamentos e eu acho que a primeira vez que isso me aparece nos apontamentos foi na aula de segunda-feira. Acho que o professor já tinha falado sobre isso na semana passada, mas não tinha escrito nada, se não me engano. Epá, ouça, não tenha escrito nada, nem preciso. Eu sei o que é um ponto mínimo, eu sei o que é um ponto máximo, os outros são de célula. Está bem, está bem. Ok? Portanto, então repare no que seria um teste em que você proibia os pontos de célula, ficava logo a saber, sem fazer uma única conta ou se pensar 2 segundos, isto é um ponto mínimo ou um ponto máximo. Não é isto. Okay. Portanto, essa possibilidade existe. Mas portanto, aconteceu na aula teórica eu desse um exemplo em que a forma quadrática era definida positiva, mas podia ser uma forma quadrática definida negativa, indefinida, e cada um desses casos correspondia a essas situações. Okay? Posso não ter escrito ponto de célula escrito no quadro branco, situação de ponto de célula, mas que falei. Ok, obrigado. Julgo eu. Ainda vou vir ao vídeo se lá está, se não. Okay? De qualquer maneira, quando
falámos naquele exemplo muito lá para trás do teorema de Weierstrass, aplicar o teorema de Weierstrass, já tínhamos discutido este tipo de coisas. Okay? Mas de qualquer maneira, eu garanto, no teste só há coisas que vocês de facto sabem fazer e que devem. Está bem? Portanto, não Quer dizer que sejamos mais legalistas do que isso. Tá bom? este 5 não aparece lá no teste, porque este 5. O quê? Qual? Esta derivada de ordem 35? Não, o 5 que era o do gráfico que o Souto mostrou o gráfico, que tinha pontos negativos e pontos positivos. Repare, esse aí é um problema que se resolve sem fórmula de Taylor. Ok? Portanto, só com o teorema de Weierstrass. Portanto, isso está ao nível daquele exemplo que nós tínhamos feito no triângulo com o teorema de Weierstrass e derivadas de primeira ordem já há muito, muito tempo. Portanto, de facto, podia sair. Okay? Portanto, já é matéria muito para trás. Okay? Portanto, é uma coisa que só envolve pontos de estacionariedade, teorema de Weierstrass e saber o que é um ponto de célula, um ponto mínimo e um ponto máximo. Ok. Mais nada. Portanto, é uma coisa que não é desta parte da matéria final, é já mais para trás. É mais uma coisa sobre continuidade que outra coisa. Ok, professor, então, resto boa tarde. Boa tarde e até às aulas de dúvidas. Apareçam amanhã. Então, até amanhã. Com Até licença. amanhã.